o que acontece é que a gente vai crescendo. E eu morava aqui na Praça do Carmo, e a Praça do Carmo são 4 quarteirões para o centro da cidade. E tudo acontece em Fortaleza, na Praça do Ferreira, a época que era, não existia a aldeota tal como ela é, não existia o Meireles, né? E tudo acontecia ao redor da Praça do Ferreira. Comícios políticos, greves, passeatas. E como eu morava bem perto, eu me inseria em tudo isso como, vamos dizer, ouvinte. E também, eu sempre, como fui leitor assíduo de jornais, eu verificava todos os espetáculos de quaisquer natureza que fossem gratuitos, né? Então, onde tinha peça de teatro gratuita, onde tinha apresentação de declamadora gratuita, onde tinha qualquer coisa que demonstrasse interesse para mim, eu ia atrás. E foi assim que eu me virei um adicto em cinema, né? Eu comecei a assistir cinema e fazia críticas cinematográficas, que não eram críticas, eram pequenas críticas que eu fazia. Isso me levou ao clube de cinema, lá na sede da ACI, né? E eu ia como ouvinte porque não tinha ainda idade para poder, mas eu, audaciosamente, ainda existem, essas críticas existem, estão aí nos meus famigerados diários para poder ser lida, né? Eu acompanhei a ascensão de muitos atores, né? E que depois foram diminuindo por conta da mudança natural, porque o cinema, o pessoal fala que é a 7ª arte. Não, não é. O cinema é uma invenção de judeus, principalmente nos Estados Unidos, que eles descobriram que, depois que surgiu o cinema mundo, que eles podiam fazer o cinema falado e transformou-se em uma grande indústria, que até respeitava os cânones da literatura, da dramaturgia, mas era um grande negócio, como ainda hoje é um grande negócio. Tive uma pessoa muito importante na minha vida, além dos meus pais, uma tia chamada Júlia Saraiva Caminha. Ela era assinante do jornal O Nordeste, que era um jornal católico que tinha em Fortaleza. E depois meu pai era assinante do jornal Correio do Ceará e do jornal O Povo, que também eram os jornais mais que circulavam em Fortaleza. E como eu era amigo por tabela do Dória Sampaio, que era amigo do meu pai, o Dória fez parte de um grupo que era assim, uma negação do clã, né? E ele me levou para esse grupo que ficava, se eu não estou enganado, na sede do jornal O Povo, que ainda era na rua Fernando do Pompeu, no centro da cidade, e me cutucou para que eu falasse com 14 anos para pessoas quase todas acima de 40, 50 anos. Forçado, eu tive que dizer que era estudante secundário, que gostava de ler, falei dos autores principais que eu lia e que eu estava disposto, além da carreira profissional que eu seguisse, continuar a ser uma pessoa que algum dia seria reconhecido como intelectual e literato. Lembro que eu escrevi no diário, aos 16 anos, eu escrevi que tenho quase certeza que seria da Academia Cearense de Letras. Um autor que eu li, Thomas Merton. Thomas Merton era um médico que depois de um determinado tempo ele se desenganou e resolveu ser monge trapista. E ele escreveu um livro chamado A Montanha dos 7 Patamares. E eu, quando, talvez não tivesse nem condições ainda de ler, mas li esse livro, Montanha dos 7 Patamares. Outra pessoa que me influenciou muito foi André Maurois.
que foi presidente da Academia Francesa de Letras. E era um pseudônimo que ele usava, que ficou muito mais forte do que o nome dele. Né? E os brasileiros mesmo, que a gente tem que ler, José de Alencar Machado de Assis, né? Eu sou apaixonado por um grande brasileiro que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele foi um grande lutador a favor do petróleo, a favor da cultura, foi preso algumas vezes, morou nos Estados Unidos e criou a consciência pessoal de que o Brasil tinha petróleo. Eu falo de Monteiro Lobato. Eu me lembro que na Serra de Maranguape, aos 12 anos, eu escrevi um livrinho. Mas graças a Deus esse livro caiu numa piscina lá do sítio que nós tínhamos e não foi publicado. Né? Depois eu fiz parte de um grupo chamado Girafa, Grupo de Instrução e Recreação Atlética de Fátima. E era um grupo de pessoas como eu tinha, né, 15, 16 anos, até pessoas de 40 anos de idade. Eu fui o primeiro presidente desse grupo, né, e esse grupo tinha um jornal. E o editor do jornal era eu. Né? Então, foi aí que eu fui começando. E você me pergunta, e eu falei que tinha entrado na imprensa. Eu entrei na imprensa por quê? Porque eu achava uma coisa muito importante que você, numa redação, como eu conheci a redação do Diário Associado na Rua Senador Pompeu, você conseguisse, numa situação de muita mudança a todo instante, produzir um jornal para o dia seguinte, fazer uma síntese do que estava acontecendo naquilo. E eu frequentava também esse ambiente jornalístico, cometido que eu sempre fui. Né? E, conversando com o Pedro Henrique Saravilhão, que, por acaso, é meu primo segundo, o pai dele é irmão da minha avó, então o Pedro, sabendo desse meu jeito de participar de tudo, né? João, eu estou viajando agora, e eu escrevo uma coluna e a coluna vai ficar sem condições de sair, a não ser que você queira tomar conta dessa coluna. E eu fui conversar com Eduardo Campos, Mandelito Eduardo de Pinheiro Campos, que era, na época, então, a época da Gloriosa, era uma das figuras mais importantes daqui do Ceará. Era membro da Academia Cearense de Letras, mas era também empresário. Que eu quero dizer que o fato da pessoa ser um literato e ele não fica incapaz de ser empresário. Pode parecer, às vezes, uma dicotomia, mas eu não acho. Eu acho que o conhecimento ele pode ser misturado entre coisas objetivas e contos, poemas, críticas, enfim, aquilo que você quiser produzir, de acordo com a sua capacidade. Então, eu ingressei no jornal Correio do Ceará como jornalista e era remunerado. E quem me pagava, por acaso, ainda está vivo, que é o Anastácio de Souza, que era o subtesoureiro lá do Diário Associado, e eu ia lá para o guichezinho receber o dinheiro que me ajudava a viver como estudante universitário. Porque, como eu já disse, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia administração pela manhã e direito à noite. Eu fiz política universitária na escola de administração, fiz política universitária também na faculdade de direito. Na escola de administração eu criei um clube chamado Pós-Discord, que é uma sigla pedante americana, que não importa para falar, e fui um dos fundadores do Centro Acadêmico Juscelino Kubitschek. Quando entrei na faculdade de Direito, que eu achava os degraus de uma altura imensa, mas os degraus era a minha leitura do que estava
ACD. Eu nunca fiz cursinho para vestibular. Não fiz. Eu me lembro que no vestibular de Direito tinha exame escrito e exame oral. No exame oral, eu me lembro que era no prédio velho da própria Faculdade de Direito, um professor chegou e perguntou: o que é esse que aqui? Aí eu disse: pronome relativo. Aí ele disse: você tem certeza do que está dizendo? E eu fiquei tão assim, a moça disse: tenho certeza, sim. Aí disse: não precisa zangar não, realmente é pronome relativo. Mas no ano seguinte eu comecei a fazer, dentro da própria Faculdade de Direito, uma campanha para acabar com o exame oral. Por quê? Para que serviu o exame oral? Para dar nota alta a filhos de políticos, filhos de professores universitários, filhos de pessoas abastadas que eram amigos de professores e que pediam, e os filhinhos entravam. E depois de 2 anos eu consegui, eu e o grupo que se juntou a mim, a acabar com o exame oral na Universidade do Ceará. Escrevi um livro que eu acho também muito importante, inclusive para a história do Ceará, Gente que Conta. Esse livro eu passei 7 anos para produzi-lo, porque esse livro, Gente que Conta, eu entrevistava pessoas e essas entrevistas eram penosas porque muita gente é muito ocupado e às vezes não quer se mostrar como é. Ao fim e ao cabo, esse livro durou 7 anos. Mas eu entrevistei figuras que eu considero básicas para o fim do século XX e o começo do século XXI. Eu entrevistei Lúcia Alcântara, que é o atual presidente da Academia Cearense de Letras, e entrevistei Juarez Leitão também, que era meu amigo do Clube do Bode, né? E entrevistei Chico Anísio, e por acaso o Chico Anísio disse para mim, porque eu tinha uma relação de amizade com a família dele, porque trabalhei com Elano Paula, que era irmão dele, e o Chico, depois dessa minha entrevista, ele disse que eu o havia desnudado. Né? Então, desnudar um gênio como o Chico Anísio, eu cutuquei com vara curta. Né? E ele não se esquivou de responder. O primeiro foi Sobre a Vida e o Amor, que foi editado em 1999, embora tenha sido escrito antes, Sobre Todas as Coisas, microcontos. Eu fiz em 2 edições. Sobre microcontos é bom eu dizer o que é um conto. O conto é uma história curta, teoricamente, em que tem um começo, um meio e um fim inesperado. E você fazer isso em um microconto, o que é? É um pouco mais de um parágrafo. Né? E eu tive a lucidez, e Deus me ajudou que eu escrevesse esse livro, inclusive eu escrevi na 2ª edição dele, em português e em espanhol. Né? E no dia em que caiu a Torre Gêmea, né? Aliás, as Torres Gêmeas em Nova York, a Natália me telefonou: João, abre tua televisão aí que está acontecendo uma coisa. Eu fiquei profundamente impressionado com o que estava acontecendo, como a humanidade toda ficou. Na realidade, pensava que havia morrido milhares de pessoas, mas ao fim só 4 mil pessoas morreram. Né? E eu acompanhei, como todo vivente que tinha rádio ou televisão, o que estava acontecendo. E Sobre a Gênese e o Caos é um livro em que eu conto a Gênese. O que é a Gênese? É a cisão entre os árabes e os americanos. E o Osama Bin Laden, que era a figura principal, eu imaginei que ele teria pedido a jovens
seguidores de Alá, que fossem para os Estados Unidos, se vestissem como americanos, vivessem como americanos, que um dia eles seriam chamados para uma missão grandiosa. A missão grandiosa foi que esses rapazes que estavam nos Estados Unidos eram pilotos que conseguiram fazer um destroço em vários lugares, né? Até no Pentágono. Né? Até no Pentágono. E eu descobri que uma catástrofe como foi aquela de 11 de setembro de 2001 muda um pouco a raça humana. As pessoas ficam menos confiantes no próximo, porque o cara que está do seu lado, vestido da mesma forma que você, pode ser não quem você espera que ele seja. Eu escrevo a qualquer hora, eu escrevo em avião, eu escrevo em casa, eu escrevo vendo televisão, e aí eu fui escrevendo Conversas de Domingo. O que é esse livro Conversas de Domingo? Eu já escrevia em jornal, desde o Correio do Ceará, né? E depois já escrevia no Diário do Nordeste. E no Diário do Nordeste eu aproveitei as crônicas que eu escrevia no Diário do Nordeste e englobei em um livro, Conversas de Domingo, porque a minha coluna, que era semanal, era editada ao domingo no Diário do Nordeste. Família Razão Primeira é uma imersão na minha família, eu dizendo a importância que ela teve e tem na minha vida. Né? Histórias Singulares também é outro livro em que, nesse aqui, se eu não me engano, ele é uma reprodução do que eu escrevia no jornal O Estado, que ao mesmo tempo que eu escrevia no Diário do Nordeste, aos domingos eu escrevia no jornal O Estado às sextas-feiras, num caderno chamado Linha Azul, que hoje não existe mais. Depois veio a Copa de 2014 e eu tenho uma amiga alemã inteligentíssima chamada Ingrid Schwanborn, e ela me chamou para coordenar a edição de um livro bilíngue para alemães e para pessoas lusófonas com português. E esse livro foi um livro muito interessante que surgiu exatamente na Copa de 2014. Depois disso, eu tenho o livro Experiência como Presidente, que foram os 2 anos que eu presidi a Academia Fortalezense de Letras. Me lembro que eu registro que eu fui a uma reunião da Academia Cearense de Letras aqui na região do Benfica, e eu fiquei lá comovido, sentado no banco mais atrás para poder eu ouvir. E aquilo me consolidava mais a minha inquietação de que eu poderia ser mais do que um espectador da cultura, e sim um integrante do processo cultural. Mas a minha vida acadêmica não no sentido de universidade, mas como entidade literária, começou na Academia Fortalezense de Letras. Eu fui um dos seus fundadores e tive a honra de presidi-la por 2 anos. Antes mesmo de ser acadêmico, era considerado acadêmico de honra, né? E isso foi me dando a certeza de que eu não estava invadindo um espaço que não me cabia. Disse das minhas intenções, mostrei uma série de livros que eu havia escrito e pleiteei de uma forma correta, tanto é verdade que não tive nenhuma disputa, nenhum senão com os demais candidatos. Então, a partir de 2013, quer dizer, nós estamos na véspera do meu 10º aniversário como acadêmico,
eu passei a fazer parte. E eu poderia ter me candidatado em outras situações. Eu era, sem nenhum desdouro para os outros, mas a pessoa mais ligada à Natécia Campos. E quando a Natécia Campos morreu, um grupo à noite, madrugada até, João, você era o maior amigo da Natécia, você tem que se candidatar. Eu disse, não entrarei nunca em vaga de pessoas amigas minhas que morrerem. E assim foi com a Natécia, assim foi também com o Barros Filho, meu colega de faculdade, e com outros. Então, quando eu fui disputar, tinham mais 3 candidatos. Inclusive, magistrado, professores universitários e eu. E eu ganhei na primeira votação com 25 votos, num cenário em que a maioria era de 38, mas os outros fizeram 13 votos. E eu fico muito honrado, isso aconteceu em 2013, neste grupo de pessoas que tem um elevado nível cultural, e não só isso, também são pessoas de boas índoles. Não há na nossa Academia Cearense de Letras ninguém que destoe do ponto de vista humano, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do que se exige de um acadêmico. O patrão da cadeira é alguém que teve 3 pessoas com o mesmo nome. Então, para poder descobrir quem era essa pessoa, eu tive, inclusive, me valer da Ângela Gutierrez, que era parente do patrono da cadeira, 36. E esse patrono é Tomás Pompeu de Souza Brasil. A pessoa que o substituía era um padre, mas era um padre intelectual, Alberto Oliveira, que teve a coragem de deixar de ser padre e casar, né? Porque eu conheci um amigo que era doutor em teologia da Universidade Gregoriana de Roma, e um dia eu encontrei com ele, eu disse, como é que vai, fulano? Aí ele disse, João, eu estou em dúvida. Dúvida de quê? Saber se Deus existe. Rapaz, como é que você pode fazer isso se você estudou teologia? Teologia é estudo da origem da divindade, de Deus. Pois é. Com toda essa minha formação, eu estou em dúvida. E realmente ele não voltou mais para a igreja. Ele ficou com essa dúvida, que é uma dúvida de muita gente. Quem me recebeu foi o irmão do seu amigo Luciano Maia. Foi o ministro do Napoleão Maia, que foi muito lisonjeiro, né? É uma pessoa profundamente educada, é a única família que tem um triunvirato, né? Tem o Luciano, tem o nosso ministro e tem o poeta, que gosta também de ser metido a entender a cabeça de um grande paraibano, que todo mundo pensa que ele é pernambucano, mas não é paraibano, Ariano Suassuna. Então eu estou falando de quem? Do Vigílio Maia. Então foi o Napoleão Maia que fez uma saudação que muito me alegrou, porque ele pesquisou, ele não ficou na superfície do elogio bobo, mas sim ele descreveu aquilo que eu tinha caminhado para poder chegar e entrar na academia. Eu estou com 3 livros, aliás, 2 livros em edição. História dos Informes Acadêmicos e um livro que é uma espécie de surpresa, que está sendo germinado, que é uma tentativa de biografia. Não por mim, mas pessoas como me veem, porque a pessoa se autobiografar eu acho muito pedantismo. Então, é uma leitura crítica da minha vida como
profissional, como intelectual e como ser humano. Qual a mensagem que eu possa dar a jovens? Jovens que já tenham a formação do curso fundamental, né, e que já estejam aspirando a ser universitários e que gostam de ler. Frequentar bibliotecas, bibliotecas estarão em extinção? Não acredito. Elas apenas vão tomar outra forma, que é a forma cibernética. Mas eu acho que procurar estudar, acima de tudo, ler, duvidar do que lê, ser crítico e ter capacidade de colocar no papel aquilo que ele pensa. Porque muita gente quer escrever, mas na hora que ele puxa o seu computador, o seu PC ou o seu celular, as palavras que saem não são as que ele estava imaginando que sairiam. Por quê? Porque a linguagem, para ser bem dita, tem que ter uma formação básica. E todo mundo tem que é assim, na minha geração, diz assim, a pessoa para poder ser gente tem que ter o primário bem feito. Então é preciso que a pessoa realmente seja dedicada, não seja apenas um voyeur, ele seja uma pessoa que penetre, que queira realmente descobrir. E ser acadêmico não transforma ninguém em maior ou melhor do que ele era antes de ser acadêmico.